Associação Ambientalista Copaíba, de Socorro, interior de São Paulo. Boa tarde, Flávia. Tudo bom, Flávia? Tudo bem, e com você? Tudo jóia. Obrigada aí pela sua participação na nossa vigília pelas florestas. E a gente vai falar rapidinho contigo a respeito da experiência aí da Associação Copaíba em Socorro. Fala um pouquinho pra gente primeiro o que é a Copaíba, né? Qual é a missão de vocês, em que área que vocês atuam. Legal, e primeiramente eu agradeço o convite aí para a gente estar podendo participar aí desse movimento. É um grande prazer a Copaíba estar junto com vocês aí nessas ações em prol do meio ambiente. Bom, a Copaíba é uma associação ambientalista fundada em 99. Esse mês, agora de setembro, a Copaíba completou 12 anos de atuação. A nossa missão é estar trabalhando em conservação e restauração da Mata Atlântica nas duas bacias hidrográficas aqui da nossa região, que é a Bacia do Peixe e a Bacia do Rio Camanducaia. Para que a gente atinja a nossa missão, a Copaíba trabalha em 4 frentes, né, que a gente considera 4 áreas de atuações diferentes. A produção de mudas nativas, nativas da Mata Atlântica, a restauração florestal, que a gente usa inclusive as nossas próprias mudas do viveiro, que a gente produz. A gente atua também na área de sensibilização ambiental, onde a gente tem projetos e incentivo a estudantes e jovens proprietários de terra a estar conservando a Mata Atlântica. E também a gente tem uma atuação aí em políticas ambientais, né? Participação de comitês, de redes de ONGs, enfim, ajudando na elaboração de leis ambientais. A Copaíba atua nessas 4 frentes aí, sempre em busca da conservação da Mata Atlântica. E, Flávia, conta pra gente um pouco desse processo da produção de mudas. O viveiro da Copaíba hoje em dia tem capacidade para quantas mudas por safra? Onde vocês estão fazendo coleta de sementes? Tá legal, ó. A Copaíba, então, o nosso viveiro localizado aqui na sede da Copaíba, que é em Socorro, a gente produz cerca de 130 espécies nativas da Mata Atlântica. Por ano, a nossa meta esse ano a gente está produzindo 200 mil mudas. O ano passado nós produzimos 100 e esse ano a gente está dobrando a produção para 200 mil mudas. As nossas mudas, todas elas são produzidas a partir de sementes que a gente mesmo coleta nos fragmentos de matas aqui da nossa região. Então, a gente tem uma pessoa específica para estar fazendo essa coleta, a gente faz tudo de acordo com os critérios de demarcação de matrizes, enfim, buscando uma qualidade, uma diversidade genética de todas essas plantas. E essas sementes, então, são levadas para o viveiro e dão, então, suporte para a nossa produção anual. Então, a gente faz um trabalho diário de coleta e produção intensa. E agora, nessa época do ano, a nossa produção acaba aumentando um pouquinho, né, por conta do clima e tudo mais. E estamos fechando aí a produção desse ano com 200 mil. Certo. E, Flávia, nos projetos de restauração, vocês colaboram com a adequação ambiental das propriedades rurais. Então, é justamente o que está previsto aí no Código Florestal. Né? Você acha que a lei que está em vigor hoje, ela é aplicável? Dá para a gente fazer restauração, dá para a gente preservar a APP sem alterar essas metragens da forma como está sendo proposto? É aplicável, sim. A gente tem que olhar cada caso, é um caso. Todos os proprietários, a maioria das propriedades aqui que a gente atua são pequenas propriedades, porém, existe alternativas que a própria lei atual permite de utilização de entrelinhas no plantio por 2 anos. Enfim, existem alternativas técnicas que podem ser aplicadas hoje com o proprietário de terra. Né? Então, eles podem sim estar utilizando, tendo uma fonte de renda hoje da mata, do processo de recuperação daquela mata, ele pode estar ainda aproveitando e tendo uma rentabilidade e fazendo tudo com sustentabilidade também. Então, a gente tem incentivado as pessoas a estarem protegendo as áreas de preservação, mantendo todas elas de acordo com o que a lei vigente prevê.
E a gente incentiva muito que os proprietários entendam o porquê da lei, né? A lei não está aí por acaso, ela existe porque a mata ciliar ela exerce uma função importantíssima para a conservação da água, para a conservação do solo. Ela, além disso, ela exerce uma função também como corredor ecológico, né, para o fluxo de fauna e flora. Então, o nosso trabalho junto ao proprietário também não é só estar recuperando, e sim mostrando a ele que a mata ciliar, a mata que deveria estar, né, na área de preservação permanente, ela é fundamental para a qualidade de vida do ecossistema e a nossa, inclusive. A gente precisa dessas áreas protegidas para ter um mínimo de qualidade de água e quantidade também, né? Então, o ciclo da água constantemente é quebrado quando a gente tira a vegetação, que é tão importante para estar infiltrando no solo, retendo os resíduos e possivelmente que essas águas possam estar a todo momento brotando das nascentes. Se a gente não tiver recarga de água, de onde a gente vai manter, né, a qualidade e a quantidade de água que a gente precisa. E como é que a Copaíba tem visto a proposta que está em tramitação no Congresso Nacional para a alteração do Código Florestal brasileiro? Então, Ivy, assim, a gente se manifesta da seguinte forma: a proposta, ela vai contra os princípios que a instituição acredita. Essa nova proposta, ela está passando por cima de alternativas que já existem, né? Alegando que as áreas de preservação não podem ser interferidas no caso de pequenos proprietários. Então, existem algumas alternativas já na lei atual e que permite que cada propriedade possa ser vista com um olhar diferenciado. O que a gente tem trabalhado muito e cobra bastante é que o próprio governo federal, estadual, possa incentivar de uma melhor forma os pequenos proprietários, porque hoje eles encontram uma dificuldade em estar implantando isso, né? Quais são essas dificuldades, Flávia? Você pode falar para a gente? Quais são esses gargalos aí para a implantação efetiva de processos de restauração? Inclusive por ser propriedades pequenas, aí o proprietário entende que devido ser as áreas de preservação, no caso, né, dos cursos d'água até 10 metros, ter 30 metros, ele fica limitado em estar utilizando aquela propriedade para o cultivo que ele precisa ou para ele ter o gado dele, né? Então isso tudo acaba dificultando o trabalho dos proprietários no caso dos pequenos e menores, né? E existindo a possibilidade de estar usando um sistema de agrofloresta, enfim, utilizando o próprio o extrativismo, né, de frutos, para que ele possa estar usufruindo disso de uma forma sustentável, se esse incentivo existir, a gente entende que o proprietário se sente mais à vontade em apoiar também, inclusive, a legislação, né, a própria legislação atual. Então, considerando até um gancho aí que você deu para a gente, falando que tudo isso já está previsto na lei, mas continua sendo um gargalo. Então, o que faltaria para a gente colocar isso em prática e em escala? Então, eu acredito que, assim, um trabalho forte de sensibilização ambiental com os proprietários, e fazendo com que eles entendam e busquem, se mobilizem para que isso seja cobrado de alguma maneira. E se, por exemplo, essas leis ambientais pudessem ser de acordo, né, seguindo um próprio incentivo das prefeituras locais, que elas pudessem de alguma maneira mostrar e incentivar financeiramente mesmo, que os proprietários consigam ter um rendimento dessas áreas, né? Poxa, eu protejo a minha área, a gente sabe que existem projetos pilotos, eu acho que isso tem que ser muito amplamente difundido em todo o estado, todo o país. Né, de pagamento por serviços ambientais, ou até mesmo eu protejo a minha propriedade, eu protejo a minha mata, aquela mata está ajudando a conservação de água, por que não eu receber um incentivo financeiro por tudo isso que eu faço, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Acho que as prefeituras, os órgãos públicos podem estar ajudando nesse setor. Certo. E em relação ao viveiro de vocês, Flávia, a produção total está sendo utilizada nos processos de restauração que a própria Copaíba está desenvolvendo? Parcial. Se a gente produz, uma parte das mudas são utilizadas para os nossos próprios projetos, né? Parte dos projetos de restauração
restauração florestal para Copaíba tem hoje a gente que executa e uma outra parte a gente apoia, né? Então, como que tem sido esse apoio, né, dos projetos de restauração? A gente doa mudas aos proprietários que têm interesse em estar recuperando as suas matas. Além da doação das mudas, a gente acompanha e dá uma assistência técnica por 2 anos e, em contrapartida, o proprietário planta e cuida dessas mudas. Esses projetos, eles estão acontecendo através do projeto Verde Novo, que é o nome do projeto que a gente tem. Ele tem o patrocínio da Petrobras, né, por meio do programa Petrobras Ambiental. E a gente tem incentivado e apoiado muitos proprietários. Então, assim, o projeto começou em 2010, né, no março de 2010, e até hoje, com esse projeto, a gente já tem 30 hectares em processo de restauração. E tudo voluntariamente, né? O proprietário só pode aderir a esse projeto se ele voluntariamente tem um interesse em estar fazendo isso. Certo. Então, assim, parte das mudas vão para esse tipo de projeto e um excedente que a gente acaba produzindo para poder comercializar e manter a nossa produção, que tem custos e despesas normais de qualquer trabalho de produção, né, de mudas no caso. Uhum. Flávia, e vocês têm uma atuação numa bacia hidrográfica que é federal, né? É de um rio federal. Vocês fazem parte de um comitê que é federal, né? E uma das grandes discussões aí em relação à alteração do código é justamente deixar que os estados regulem aí as suas metragens de área de preservação permanente, estabeleçam as suas próprias regras, né? Como é que você vê isso pensando num rio que nasce num estado, é usado em outro estado, deságua em outro? Como é que a gente ficaria com essa alteração da lei? Exatamente. Pelo fato de ser um rio considerado federal, eu acho que as discussões têm que ser a nível nacional mesmo, olhando no sentido de que a gente encontra diferentes situações, né? E quanto mais restrito for, aí que cada caso seja analisado com aí o Estado em si, mas a nível nacional tem que ser olhado com prioridade. Eu acredito que a gente tem que olhar com cuidado para tudo isso, para que os conflitos de interesse não aflorem por aí, né? Uhum. Então, uma boa notícia, Flávia, não sei se você chegou a acompanhar a nossa vigília na terça-feira, mas houve, no dia 20, né, houve a Assembleia do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo, foi aprovada uma moção pedindo para que o sistema de recursos hídricos seja ouvido antes do código ser votado. Então, que o sistema de recursos hídricos também seja levado em consideração nessa discussão, justamente por conta dessas questões que você falou tão bem para a gente aqui hoje. Isso é fundamental. Acho que tem que, não só, né, o sistema, mas todos têm que ser ouvidos. Acho que é um assunto super delicado, super polêmico, e requer realmente que todos sejam ouvidos a cada caso. Legal. Flávia, é bacana receber essa notícia. É muito bom. Agora a gente tem que difundir aí entre os comitês de bacia do Estado, os conselhos estaduais de recursos hídricos, do resto da federação aí, para a gente mobilizar, né, todos os gestores de águas aí, né? É verdade. Temos que fazer um esforço concentrado aí para poder divulgar mesmo todas essas informações e todas essas mobilizações que têm acontecido, né? Pontualmente a gente vê diferentes ações em prol a tudo isso e é bacana que estão em diferentes locais acontecendo ao mesmo tempo. Então acho que é legal todo mundo saber de tudo que está acontecendo, né? Legal, muito bom. Flávia, a gente agradece então a sua contribuição nessa nossa vigília. Fique conectada, que a gente ainda tem muita atividade ainda hoje. E o nosso site é o www.florestafazadiferenca.org.br. Muito obrigada, um grande abraço, hein? Obrigada, Ivy, obrigada pela oportunidade, agradeço o convite, em nome da Copaíba, agradeço mesmo de coração, a gente está podendo conversar um pouquinho e ajudar aí na divulgação das informações. Valeu. Bom, e para você que está acompanhando aí a nossa vigília pelas florestas, continue acessando o Twitter, continue acessando o Facebook, a nossa página na internet, assine a petição online, imprima o abaixo-assinado, distribua na sua comunidade, entre a sua família, na sua escola, na sua empresa, enfim. A floresta faz a diferença e a hora é agora.